E aí, galerinha do JB, essa semana foi muito legal, não é? Tivemos atividades diferentes, conhecemos alguns seres do folclore, tivemos a nossa atividade com a Prof. Shirley, que foi muito legal, não é? Podemos ver como estão as nossas aprendizagens. Então, agora, para dar continuidade a tudo que a gente está aprendendo, para encerrar essa sexta-feira, a gente vai começar a produzir o nosso livro. Vamos fazer um livro referente ao nosso projeto de literatura. Depois a gente vai encadernar, vamos ter uma sessão de autógrafos, quem sabe, se tudo der certo e permitir. O prof vai preparar um material bem legal junto com vocês, certo? Então a gente vai precisar dos seguintes materiais, anota aí. Dentro desse livro vai ter uma atividade referente a cada um dos livrinhos do nosso projeto de literatura. Então a gente vai realizar algo para constar lá no nosso livro com cada um deles. Cada atividade vai ser diferente uma da outra, então fica ligado para não perder nenhuma, tá bom? E para o seu trabalho ficar completo. Então vamos começar? A gente vai precisar. Quem ainda tem aquelas folhas coloridas que foram no nosso kit, pode separar uma. Ou então você pode pegar uma folha e colorir de um jeito que a prof vai ensinar com giz de cera. Ou então você pode pegar algum material mais durinho, como uma tampa de caixa, mas não é obrigatório, tá bom? Uma folha colorida já é mais firmezinha, a gente consegue fazer a capa do nosso livro. Então, a prof vai ensinar primeiro vocês a fazerem a capa para o livro, depois a gente vai fazer um ditado mudo. Tem algumas regras que a prof vai passar para vocês, combinado? Então, vamos separar aí os materiais. Esse papel colorido ou uma folha branca, o material que você vai usar para fazer a capa, giz de cera, canetinhas, lápis, borracha e o nosso caderno de aula. Então, a gente vai trabalhar com a nossa folha assim, na horizontal, certo? Assim como é o nosso caderno de aula. A prof já vai escrever de canetinha, mas vocês vão fazer primeiro de lápis para não errar, para poder apagar se sair alguma coisa que vocês não gostarem. E aí depois vocês passam a canetinha, combinado? Então, sempre prestando atenção no traçado das letras da prof, combinado? Então a gente vai fazer assim. Pode fazer uma marquinha. Pode fazer uma marquinha com a régua para vocês saberem onde vão escrever. Vou fazer de verde. Aí a gente vai escrever sou, certo? Depois pá. Tá bom? Depois a prof coloca uma foto para ficar bem claro para vocês conseguirem enxergar essa escrita. Agora, pra gente deixar bem distribuída, a gente vai colocar aqui no meio, vamos fazer outra linha, e a prof já vai fazer a última linha aqui embaixo. Pode pedir ajuda e pode tentar fazer sozinho também. Como é que é o nome do nosso projeto mesmo? Sopa de letrinhas. Aí a gente vai começar bem lá do cantinho para deixar um espaço para fazer alguns ingredientes. Tá bom? Então, assim que ficou a primeira parte da nossa capa, tá bom? E agora a gente vai fazer alguns ingredientes, tá bom? Eu vou fazer uma cenoura,
Vou fazer um tomate. Vou começar pela cenoura. Cada um faz o seu ingrediente, tá bom? Uma cenourinha. Porque foi ingrediente da nossa sopa, não é verdade? Vou fazer um tomatinho aqui em cima. Tenho certeza que os desenhos de vocês vão ficar incríveis. Vamos de tomatinho. E que outro ingrediente a gente tem na nossa sopa de letrinhas? O macarrão de letrinhas. A prof vai fazer de canetinha porque ele é muito pequenininho, né? Vou fazer as letrinhas e depois eu vou colocar um potinho na volta dela, do macarrãozinho. Ó. Muito bem. Que outro ingrediente a gente pode fazer? Vamos fazer um brócolis. O brócolis que tem uma florzinha na parte verde dele, parece uma florzinha, não é? E aí, vocês podem colocar os ingredientes favoritos de vocês também. Eu adoro cebola, então a prof vai fazer uma cebola. Mas se você não gosta de cebola, pode fazer um ingrediente da sua preferência, tá bom? Meio assim na casca, né? Cebola que dá o sabor da nossa sopa. Muito bem, fizemos a nossa capa. Então agora a gente vai guardar essa capa na nossa pastinha. Como é que a gente vai fazer? Vamos colocar ela virada para baixo, porque aí a gente vai começar a colocar as nossas produções para elas já ficarem em ordem. Combinado? Olha só, a prof tinha esquecido de falar para vocês. Temos que colocar o nosso nome, não é verdade? Então a gente vai colocar bem aqui nesse espaço. Vamos colocar o nosso nome e a nossa turma. Tá? Cada um colocando o seu nomezinho. E a turma JB. E aqui embaixo a gente vai colocar Prof. Dani. Muito bem. Agora sim a gente vai reservar lá na nossa pastinha
ou num saquinho de porta-folhas, mas vamos lembrar sempre de fazer assim, deixar dessa forma pra gente poder ir colocando as nossas produções. E como é que ficou a tua capa? Não esquece de tirar foto e mandar pra prof lá no grupo, combinado? Então agora a gente vai ver a nossa primeira atividade que vai ser colocada no nosso livro, que vai ser o ditado mudo. A prof vai mostrar para vocês imagens. Todas essas imagens são de coisas, objetos que têm nomes que a gente já escreveu, combinado com as famílias, quem tá ajudando. Eu sei que a gente fica com muita vontade de soletrar para que eles consigam escrever a palavrinha completa ali pra gente ver e ficar bem bonitinho, não é? Mas então, a prof precisa que eles façam essa atividade do conhecimento que eles têm. Por quê? Por que a prof precisa que eles não tenham esse apoio? Porque senão depois, quando eles estiverem lá na escolinha, eles vão ficar receosos de fazer uma escrita a partir do conhecimento deles, para não demonstrar que eles erraram, porque eles vão estar acostumados a escrever tudo perfeito, e aí vai acabar gerando uma frustração, quando na verdade eles deveriam estar vendo a sua própria evolução, referente ao que eles têm de conhecimento agora e o que eles vão adquirir no decorrer das nossas aulas no passado tempo. Então, para isso, a gente precisa deixar que eles escrevam a partir do conhecimento deles, interpretando o valor sonoro. Combinado? Porque senão lá na frente, quando a gente deveria observar uma evolução deles, na verdade a gente vai achar que eles regrediram no conhecimento, porque a gente não vai estar soletrando e aí eles vão escrever a partir do conhecimento próprio deles, que é natural haver equívocos, haver trocas. A língua portuguesa tem muitas dificuldades ortográficas, então aí vai acabar gerando uma frustração quando deveria observado muitas evoluções neles durante as aulinhas, na verdade. Então quero fazer esse pedido para vocês, para que tenha mais esse apoio diante de tanta coisa que vocês já têm proporcionado para nós durante esse momento que a gente está precisando dessa troca. Então vamos lá? Agora o papo é com vocês, galerinha. Vamos para o nosso ditado mudo? A prof vai falar quais são as regras. Então, a prof pediu o caderno, porque se tu não tiver uma folhinha de ofício aí na sua casa, pode tirar uma folha do caderno, combinado? Aí a gente vai pegar essa folha e vai montar da seguinte maneira que a prof vai mostrar para vocês. As regras são: o ditado é mudo, então a prof não vai falar nada. Eu vou mostrar imagens para vocês. Vocês vão olhar, pode pausar o vídeo e aí ver o que está aparecendo na tela. Aí você vai falar a palavra. A partir do momento que você começar a falar, vamos pensar na primeira letra, fazendo os sonzinhos. Se aparecer, por exemplo, para vocês uma flor, tô só inventando aqui, tá bom? Apareceu uma flor, vocês vão falar flor. E aí, a partir desse momento, vocês vão começar a repetir para identificar os sonzinhos. Não vale ajudar papai e mamãe, quem estiver ajudando. Então, todas as palavrinhas que aparecerem para vocês, a prof já mostrou como é feita a escrita dela, já construiu junto com vocês algum dia. Não se preocupem, não tem certo, não tem errado. Objeto proibido: borracha. Borracha é proibido. A gente vai escrever e não vai modificar nada do que a gente escreveu. Combinado? Vamos deixar assim, que numa próxima aula a prof vai pedir para vocês trazerem esse ditado para que a gente confira as palavrinhas. Não esqueçam de mandar para a prof lá no grupo, para que a gente confira, e se faltar algum sonzinho a gente coloca juntos, combinado? Então, o que é proibido mesmo? Borracha, certo? Então, a gente vai organizar dessa maneira a nossa folhinha aí. Quem estiver apoiando vocês pode ajudar, tá bom? A gente vai colocar assim: número 1, número 2, número 3, número 4,
e número 5, porque vão ser 5 palavras no nosso ditado mudo. E vamos colocar um espacinho aqui para que eles possam se orientar melhor. Depois, lá nos próximos, a gente não vai mais dar esse apoio. Eles que vocês, aluninhos, que vão se organizar e fazer essa montagem, combinado? Então, depois que a gente fizer escrever as palavrinhas, a gente vai colocar desenhos dos elementos que a gente encontrou, combinado? Para finalizar, depois que você já colocou todas essas palavrinhas, vamos colocar a data de hoje, que é 14/8/2020. Vamos colocar o nosso nome aqui embaixo. E a turma. Certo? E aí você vai desenhar os ingredientes, vai desenhar as coisas que você encontrou, as palavras que você encontrou, vai fazer um desenho para cada uma delas. Combinado? Vamos começar? Pegue a sua folha, o seu lápis e preste atenção nas imagens que vão aparecer para você. Então, essa foi nossa aulinha de hoje. Não esqueçam de registrar e mandar lá na plataforma para a prof, mandar no WhatsApp quando a prof abrir. É muito importante esses registros para a prof, para poder acompanhar a aprendizagem de vocês, tá bom? Tenham um bom descanso, um bom final de semana. A prof está muito orgulhosa do desempenho de vocês nas atividades junto com a prof. Shirley e todas as nossas atividades da semana. Combinado? Então, um bom final de semana, aproveitem o dia, descansem bastante, a gente se vê de novo na segunda-feira. Abraços e beijinhos.